O aleitamento materno, a gente imagina que seja um único tema, né? O aleitamento materno é vínculo mãe e filho, é olho no olho, é muito maior do que isso. Tenho 3 filhos, tive dificuldade na amamentação e não tive esse suporte de orientação. Eu carreguei o fardo de chorar, mordendo uma fralda, porque o mamilo estava todo fissurado, porque eu tinha que amamentar até o 6º mês. É o que eu dizia anteriormente. Mas quando eu tive esse olhar de que é muito maior o universo do ato da amamentação, que a responsabilidade não é só dessa mulher, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de proporcionar acessibilidade a essa mulher e saúde. Nós tínhamos um número muito baixo de mulheres em amamentação exclusiva até 6 meses. De 62, quando a gente começou o projeto do pré-natal do parceiro, só 15 delas amamentavam exclusivamente até 6 meses. E isso nos acendeu o alerta, né, de perigo para essa criança. Então a gente teve essa estatística, foi realmente tabulada, do menor índice de mortalidade infantil em virtude das mães realmente estarem dando atenção ao pré-natal e às consultas pós-pré-natal que deveriam ser feitas para o acompanhamento da criança. E nossa médica da equipe teve a ideia de a gente utilizar o copinho de medicamento. Ele tem um tamanho adequado para a boquinha do bebê, esse bebê não vai se machucar, eu não preciso virar, eu só encosto, ele suga o leite. Então é anatomicamente perfeito. Como ele começar a chorar, né, ficar chorando ali, porque ele tá assim agoniado, né, para mamar. E esse copo, né, ele primeiro dando para ele vai, né, se acalmar ali e depois ele vai pro peito. Eu achava assim, eu acho que ele vai se engasgar, assim, né, porque no hospital é uma coisa, né? Mas em casa, aí lá ela me explicou e ele ficou bem mais calmo depois que ele se sente um pouquinho, toma um pouquinho, ele se acalma, aí ele vem com menos força pro seio. O olho no olho ele é importantíssimo para a criação do vínculo materno. O ato de utilizar o copinho como estratégia na amamentação, ele não perde essa essência, porque não é um período prolongado. São intervalos. Ela deu mamada agora, o peito está muito ferido, está muito rachado, porque no início teve uma pega errônea e acabou tendo fissura. E nesse intervalo de uma mamada e outra, o pai pode oferecer. E cria também esse vínculo, essa responsabilidade dele que está amamentando o filho, esse olho no olho do pai também. Eu, enquanto agente comunitário de saúde, gosto de acompanhar a consulta delas no dia que elas vêm com a enfermeira. Porque dentro das as instruções que a enfermeira passa para ela, eu vou dar continuidade. Ver o ambiente, se ela tem muita preocupação, como é que o marido trata essa esposa, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vai estar entrando para resolver o problema. Tudo tranquilo com ele? Tudo bem? Cadê a Alessandra? Tá aqui, pode entrar. Ok, licença. Toda vez que ele mamar, depois que ele mamar, coloca ele para rotar. Para tirar justamente... Deixa eu te ajudar. Pronto. Tirar os gases, porque se ficar gases na barriguinha, vai dar essa cólica, tá? E aí você coloca ele para rotar, que aí tu vai ver que ele vai melhorar. Tem pai que eu acho que nem queira ajudar, é preguiça de ajudar, né? Não gosta de ficar com ele no colo, não gosta de dar banho, não gosta de botar para dormir. Então acho que o filho se sente amado quando o pai se dedica a ele, né?
Eu faço mesmo. Eu lavo roupa, lavo as calcinhas dela, lavo tudo. Eu que faço. Eu vou no comércio comprar absorvente. Eu não tenho esse negócio não. Eu compro mesmo, faço mesmo, cuido. Pra mim é muito bom isso, né? Porque hoje em dia é difícil arrumar um pai que ajude assim, né? Pra mim tá sendo muito bom. Já? Demorou? Existe um tabu que nós criamos, nós mulheres também. Inserir esse homem nesse universo do pré-natal e dizer assim, olha, o pré-natal não é só dela, o pré-natal é de vocês. E aí nós começamos a ter estratégia de liberar esse homem, dar um atestado, o médico dava um atestado, ou uma dispensa ambulatorial que eu assinava, ou a médica da equipe, para que ele pudesse vir. Eu tenho 2 filhos e, assim, no início, eu não vou dizer que eu ajudei, porque a gente ficava com aquele... nesse tempo eu não trabalhava na área da enfermagem, né? Eu achava, não, eu acho que é ela que tem que fazer. O homem fica com esse preconceito, não tem jeito, né? Porque a gente aprende no decorrer da vida, a gente aprende com as pessoas abrindo as portas para a gente, mostrando que isso não é verdade, o homem tem que ajudar. Aí eu aprendi muito trabalhando no hospital e aqui com a Ellen eu estou aprendendo muito mais ainda. Quando a gente ensina ele a fazer a massagem circular, dizendo, olha, você tem que fazer esse carinho aqui. É um carinho diferente, gente. Ele se sente parte daquilo. Ele sabe que a esposa dele não vai ter uma mastite porque ele fez uma massagem, porque ele ajudou esse leite a descer. Ele não ficou a par daquele processo de aleitamento materno. E isso é fantástico. É como se eu tivesse voltado no tempo e pudesse fazer por mim o que naquele momento eu não tive. Eu chego a me emocionar, porque eu lembro das noites que eu chorava querendo amamentar, olhava para o lado e ficava com medo, mas eu tinha que amamentar, né? Aquele ato de olho a olho, o corpo do bebê comigo, era um vínculo que ia ser construído, mas que hoje eu vejo e eu passo para ela assim, esse vínculo é construído, mas você tem ajuda sim. A responsabilidade e o fardo não é seu, é da tua família também. Eu digo que o projeto só deu certo porque eu tenho uma equipe de mulheres comprometida. Nós só temos 3 homens na equipe. A maioria são 10 mulheres e é uma equipe comprometida. E os homens da equipe se sentem hoje parte do processo de amamentação.